Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo para todos vocês. Aqui é Eduardo Oliveira do canal Provérbios Divino. Já estava com saudade e hoje Deus colocaram uma palavra no meu coração. Quero compartilhar com você em nome de Jesus. E hoje nós vamos abrir a Bíblia no último livro da Bíblia, no capítulo 20, versículo de número 11. É um texto bastante conhecido. A epígrafe do texto diz: o juízo final. O verso de número 11 está escrito assim: e vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugia a terra e os céus, e não achou lugar para ele. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam de pé diante do trono, e abriu-se os livros, e abriu-se outros livros, que é o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que nele estavam escritas no livro, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos, e que nele havia o amor. O mar e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, que está em segunda morte. Meus irmãos, esse é um texto bastante interessante e bastante conhecido de todos nós. Esse texto sagrado da Bíblia, ele revela o grande julgamento final, ou seja, o juízo final, o juízo do grande trono branco, que será sem dúvida o último e mais terrível julgamento que já houve em toda a história do universo. Não existe em toda a história, desde que o mundo foi criado, um julgamento que se compare ao julgamento do grande trono branco. Não há juiz similar na história que se compare ao terrível e assustador juízo final do grande trono branco. Não há tribunal humano que, por mais exuberante que seja, que se compare ao tribunal divino, que será amado no mais alto lugar do universo, para julgar toda a raça humana e pecadora que morreram sem Cristo, desde a época de Adão até o presente século, para se comparecer diante do juízo de Deus, diante do juízo de Cristo Jesus. E a Bíblia diz que Jesus ele vai julgar com santidade e justiça. Deus exige a excelência do juízo. Não existe um juízo final na história. Não teria sido um juízo final com a marca perfeita, se não fosse a autoridade de Jesus naquele grande dia. A Bíblia diz que Deus, ele concede o seu lugar para Jesus julgar toda a raça pecaminosa que morreram sem Cristo desde a época de Adão até o presente século. O interessante é que quando João escreve a sua epístola no capítulo de número 18, João ele vai dizer: filhinho, não pequeis, não erreis,
não vacileis. Mas se porventura errar, saiba que tem um advogado que intercede por vós. Eu tenho certeza que você sabe quem é esse advogado. Quando você peca, quando você erra, o seu advogado, que é Jesus Cristo, ele intercede diante de Deus com gemido inexprimido, para que Deus perdoa as suas falhas. Por quê? Porque nós estamos vivendo em um período chamado graça, onde a nossa salvação é alcançada pelo meio da nossa fé e pela morte de Cristo Jesus no Calvário. Jesus, ele intercede hoje como nosso advogado diante do Pai. Mas a Bíblia diz que naquele grande e terrível dia do Senhor, Jesus, ele vai ser gadoado. Jesus, ele está fazendo faculdade. Vai mudar a graduação de Jesus naquele dia. Jesus, ele vai ser o juiz. O Senhor tem como provar? Sim. A Bíblia diz em João 5:22, que o Pai, que é Deus, o Criador, a ninguém julga, mas concedeu teu Filho todo o poder para julgar a humanidade. Tu tá brincando de ser crente? Jesus, ele te defende hoje, mas naquele dia Jesus vai ser o juiz para julgar a tua alma pecadora se você não se arrepender diante de Jesus. Tem muita gente brincando de ser crente, tem muita gente brincando, barganhando o evangelho, achando que o evangelho é de qualquer maneira, achando que nós temos que interpretar os versículos bíblicos de acordo à nossa convivência. Tem gente achando que os versículos eles têm que se adaptar com aquilo que nós gostamos, ou seja, sendo que na verdade nós temos que se adaptar com o versículo da forma que ele é. Nós não temos que mudar os versículos para que massagear o nosso ego. Por quê? Porque a Bíblia diz que nenhum tio pode ser acrescentado e nenhum tio pode ser tirado. Jesus, ele diz em Apocalipse, revela João: bem-aventurado aquele que lava suas vestes no sangue do Cordeiro, para que possa ter direito da árvore da vida. Meu irmão, lavar as suas vestes no sangue do Cordeiro quer dizer você deixar toda a sua vida pecaminosa, tudo aquilo que te dava prazer. Ou seja, para concluir, a Bíblia diz: nós já vencemos o maligno, nós já vencemos o mundo. Agora, você tem uma coisa que nós temos que vencer, é a nossa natureza, meu irmão. É a nossa natureza que nos condena, é a nossa natureza que nos afasta de Deus, é a nossa natureza que tira a nossa comunhão com Deus, é a nossa natureza que pode nos colocar diante do juízo final do grande trono branco. Esse será o maior juízo de Deus para julgar toda a raça humana que não se arrepender e que não buscar o arrependimento. Porque tem gente que peca por atacado e pede perdão por varejo. Meu Deus do céu. Jesus, ele está sentado no trono, meu irmão. Nada foge nada foge do controle do mestre. Nada foge, ele está contemplando tudo naquele grande dia. E a Bíblia diz que Jesus, ele vai julgar com equidade e justiça. Você sabe o que quer dizer essa palavra equidade? Julgamento baseado na verdade. Julgamento baseado na verdade. Tudo que a gente faz hoje na terra está sendo registrado. A não ser se a gente buscar o arrependimento diante de Deus. A Bíblia diz que Deus, ele lança no mar do esquecimento tudo aquilo que nós fizemos de errado, tudo aquilo que nós pecamos, aquilo que nós falhamos. Deus, ele lança no mar do esquecimento. Mas se todavia
nós não buscar o arrependimento sincero diante de Deus, naquele dia as provas vai ser colocada diante da mesa. Meu Jesus. Então é momento de nos prepararmos, é momento de nos santificarmos. Amém, meus queridos? Eu vou continuar esse vídeo aqui em um outro vídeo, porque senão vai ficar muito comprido. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, fortalece na palavra, na oração, no jejum, no partir do pão, porque pode ter certeza que naquele grande dia você será chamado eleito de Deus. Amém? Que Deus te abençoe. Fica na paz em nome de Jesus.